nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versículos 4 e 5. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E é com muita satisfação e alegria que nós entramos na sua casa para trazer as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Hoje quem vai nos trazer a mensagem é o reverendo Eliseu, e a mensagem dele terá como tema Iluminando o Mundo. Vai nos ensinar um pouco mais acerca da luz que Jesus veio nos trazer. E antes de passarmos para o bloco de mensagem e bloco de perguntas logo após, nós gostaríamos de dar alguns avisos rápidos. O primeiro é com relação aos nossos contatos. Se você tem intenção de entrar em contato conosco, se você tem alguma sugestão para nos fazer, se você tem uma sugestão de tema para o nosso programa, se você tem dúvidas, comentários, entre em contato com o programa O Caminho da Vida. Você pode fazê-lo através do nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou você pode entrar na nossa comunidade do Orkut. Você vai entrar lá no Orkut e procurar nos nomes das comunidades, você procura Programa O Caminho da Vida. Deixe o seu comentário, poste o seu comentário lá, deixe um scrap pra gente, fale o que você pensa do programa, podem ser colocações favoráveis ao programa, ou contrárias, não há problema nenhum em nos fazer críticas servem para nos fazer melhorar o nosso programa também. Além disso, nós temos o nosso site. No site você vai poder assistir esse programa que estamos passando agora, provavelmente esse programa, enquanto você nos assiste na TV, provavelmente ele já está no site, e você vai poder assistir programas anteriores. Você também que mora numa região, ou que conhece alguém que mora numa região onde não é abrangida por esse canal de TV que você assiste, por essa emissora de TV, você pode pedir para entrar no site. Todos os nossos programas anteriores vão estar lá. O endereço é programaocaminhodavida.blogspot.com. E nós gostaríamos que você soubesse que em Maringá existe um serviço que traz tranquilidade e uma palavra de Deus nas horas mais agitadas do dia a dia. É o nosso serviço do Disque Paz. Se você quiser uma palavra amiga para todas as horas da vida, ligue no 3025 3333. É o custo somente da ligação local, não tem nada acrescido a isso. 3025 3333. Você vai ter uma palavra que vai confortar o seu coração nos momentos mais angustiantes do dia a dia. Nós temos muito prazer de poder pedir a você que prestigie os nossos patrocinadores. Para nós é um prazer poder contar com esses patrocinadores, que são pessoas que investem financeiramente no programa O Caminho da Vida, na intenção de fazê-lo permanecer no ar. E a nossa intenção é que eles também sejam beneficiados com isso. Que você, por gentileza, invista nos nossos patrocinadores, corra atrás disso, priorize os nossos patrocinadores. Queremos agradecer as pessoas que nos assistem e dizer que para nós é uma alegria poder fazer parte desse momento na sua vida. Eu queria convidar agora o pastor Eliseu para nos dar um recado. Vai haver uma conferência missionária na Igreja Presbiteriana Central nesse final de semana agora. Então, por gentileza, eu queria que o Eliseu falasse um pouco mais acerca dessa conferência missionária. Preste atenção nas colocações do pastor Eliseu. Esse é o nosso convite. Primeiro, ligue para alguém, um amigo, um familiar agora mesmo e peça para sintonizar no nosso programa. A conferência acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de novembro próximo. Você está vendo aí o slide, o tema é Missões, Primeiro Amor, e estarão conosco alguns preletores conhecidos. O André Silveira abrirá o programa, estará também no sábado. Pastor Ronaldo Lidório participará do encerramento da conferência no domingo de manhã e à noite, e também a Rúbia e o Flávio estarão nos auxiliando. Então, 12, 13 e 14 de novembro, na Igreja Presbiteriana, Avenida 15 de novembro, 1163, você é o nosso convidado. E o pessoal da nossa igreja lá, e já soube até que o pastor Alessandro também, nós vamos cancelar alguns trabalhos nossos. Isso. Você que quer nos visitar esse fim de semana lá na Quarta Igreja, não vá no domingo de manhã,
porque no domingo de manhã a nossa escola bíblica vai ser transferida para a Igreja Presbiteriana Central. Vamos ter a escola bíblica todos juntos, ouvindo a palavra do pastor e missionário Ronaldo Lidório. Fique conosco, nós daqui a pouco voltaremos com o pastor Eliseu, trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Nos aguarde aqui no programa O Caminho da Vida. Veste sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. É uma alegria muito grande compartilhar a palavra de Deus com você. O grupo familiar aí da Edilma e da Terezinha, que vão seguir o programa agora, vão discutir a respeito do sermão. Deus abençoe. Nós queremos, neste momento, meditar sobre o tema Iluminando o Mundo. Esse é o tema que nós queremos discorrer com você nesses momentos em que passaremos juntos aqui. E o texto é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Nós podemos ler ali. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos no contexto de conferência missionária, ali na Igreja Presbiteriana Central. Já convidamos você, retomamos o convite aí, é sexta, sábado e domingo, 11, 12, 13 e 14 de novembro. E eu me recordo, nesse sentido, da primeira Comingá, a primeira conferência missionária de Maringá. Um momento impactante da conferência foi em que um grupo de teatro apresentou-se na abertura do culto. Todos que entraram ali receberam uma vela apagada, o templo estava apagado, e a pessoa que estava lá à frente fazendo o papel de Jesus tinha uma vela na mão acesa. E ela então compartilhou aquela luz com uma pessoa. E essa pessoa foi passando para outra, e a chama foi se esparramando por todo o templo, todas as velas foram acesas e nós estávamos daí a pouco com o templo todo iluminado. Essa é a importância da luz. A luz faz toda a diferença. Onde a luz chega, as trevas batem em retirada. A multidão é como ovelha sem pastor. É como um numeroso povo que vivia nas trevas. E do alto daquele monte, naquele momento, a luz resplandecia. É o que nós podemos ver aí no texto de Mateus 5, 1 e 2. É o contexto em que Jesus disse o texto que nós estamos lendo agora. Os primeiros versículos dizem assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí então a partir do versículo 3 nós temos as bem-aventuranças. Jesus quer compartilhar do seu brilho divino,
dando direção ao ensino, pois tudo só teria razão se fosse não somente ouvido, mas colocado em prática pela igreja que estava para nascer através dos seus discípulos. É o que nós vemos em Mateus capítulo 5, versículo 13, um versículo anterior ao texto que nós estamos lendo. A importância da diferença daqueles que têm Jesus. Ali o texto, Jesus diz, vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sal e luz. Diferença fundamental. Um tempera, o outro ilumina. Eu quero voltar a minha atenção agora no texto para a luz, porque ali Jesus se apresenta realmente como luz. Jesus é a verdadeira e perfeita luz profetizada e tão desejada por aqueles que suspiravam por seu surgimento, por saberem que seria o único meio para libertar quem vive nas trevas. Há uma profecia muito bonita a respeito disto. 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías capítulo 9, versículos 2 e 3, nós lemos, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Preste bem atenção, a diferença, viviam em trevas, a luz brilhou. A alegria, a festa, o entusiasmo, ali o profeta marcava realmente com essas palavras tão profundas toda a diferença que Jesus faria quando viesse ao mundo, o Messias esperado. E é por isso que há um choque muito grande quando ele chega, porque luz, quando chega, incomoda as trevas. Jesus é a luz. Em João capítulo 8, versículo 12, ele mesmo diz, a palavra diz, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Embora a Bíblia fale de modo tão claro sobre a verdadeira luz da salvação que vem de Jesus e pode ser propagada em todo o mundo através de vidas comprometidas com Ele, o desejo da maioria dos corações hoje em dia ainda é de que tudo em nossas vidas tenha a presença de luz, de magia, de músicas alegres e de comidas e bebidas, porém de um modo superficial, muitas vezes egoísta, porque passa tudo e o ser humano continua solitário, perdido, vazio, desesperançado, porque apesar de tanta luz, falta a verdadeira luz. As luzes artificiais se vão, o brilho da passageira alegria transforma-se em contas para pagar, porque falta o brilho eterno da verdadeira luz, transforma-se em angústia, transforma-se em depressão, transforma-se num profundo vazio, porque alguém se alimentou de algo que era passageiro, superficial, mas foi-se embora. Acabou-se a alegria do mundo e com ela acaba-se a perspectiva a respeito da vida. Nós somos luz. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, essa é a ênfase que Jesus dá. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz. Você é a luz. É assim que Jesus compartilha conosco. A luz de Jesus está sufocada pelos efeitos cada vez mais especiais de tanta novidade que domina o cenário mundial, infelizmente, até mesmo em nossos lares. Por isso a humanidade agoniza, precisa de luz, precisa da verdadeira luz. A sociedade clama por luz, a cidade precisa de luz, o mundo agoniza por luz, mas a verdadeira luz só pode iluminar tudo se começar a brilhar com intensidade a partir da minha vida, a partir da sua vida, a partir dos nossos corações e se somar a outras vidas e outras vidas mais, e logo o mundo todo estará impactado por esse brilho, o mundo todo estará iluminado. Mas nós só irradiaremos a luz de Jesus para o mundo se vivermos essa luz em nossas vidas de tal maneira que apontemos para Deus, levando outros a crerem nele. Mateus, no capítulo 5, versículo 16, o último versículo que nós lemos no início do programa, diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus está falando naquele momento, Ele é a luz, Ele transmite a luz. Nós somos chamados para desenvolvermos boas obras, fazermos bons trabalhos, acudirmos o nosso próximo, exercitarmos o amor, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por essa luz. Ele nos capacita para isso. Jesus veio buscar e salvar quem está fora do lugar mais seguro do universo, que é o centro da vontade de Deus. Por isso, eu quero pedir a você que você pense profundamente nisso. Faz toda a diferença quando nós abrimos o nosso coração e deixamos a luz de Cristo entrar. Preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, todos que andam sem Jesus vivem nas trevas. Segundo, Jesus é a única luz que pode libertar da prisão das trevas. Terceiro, Ele é a luz que diz que você também é luz e que pode irradiar sua luminosidade. Quarto, se a luz brilhar dentro de seu coração, vai iluminar o mundo a partir do seu testemunho. Quinto, Jesus afirma que Ele, como Filho de Deus, veio buscar e salvar o perdido. Isso significa que Ele veio buscar e salvar o que está fora da vontade de Deus. Eu quero concluir fazendo um convite para você. Neste momento mesmo, não é a voz do homem, que você deixe o Senhor tocar no seu coração. Deixe a luz do céu entrar em sua vida agora mesmo, abrindo o seu coração e pedindo para o Espírito Santo revelar a você que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único Salvador. E então experimente um novo modo de viver, um novo modo de encarar a vida. Você tem a segurança disso na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículos 8 e 10, o apóstolo Paulo nos ministra dizendo: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, onde você estiver agora, na sua casa, no trabalho. Quem sabe você esteja numa prisão vendo este programa, quem sabe você esteja solitário no seu quarto, esteja agora acessando o site, não sei como esta mensagem chega ao seu coração, mas o desafio é iluminar o mundo. Deixe o Senhor tocar a sua vida com a sua luz, inconfundível, verdadeira, salvar a sua vida, encher o seu coração de alegria, não livrando dos problemas, mas preparando para enfrentar esses problemas com o testemunho de alguém que realmente é iluminado por Ele, e compartilhe esta luz, falando do grande amor de Deus que salvou você. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul 572, loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515.
estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Espero que a palavra do pastor Eliseu tenha trazido conforto ao seu coração, ou tenha trazido um desafio ao seu coração também. Eu espero que Deus tenha falado contigo através dessa mensagem. Eu gostaria de já começarmos essa parte de perguntas e respostas aqui no programa O Caminho da Vida, lançando a primeira pergunta para o próprio pastor Eliseu, que foi quem nos trouxe a mensagem. Pastor Eliseu, no texto Jesus usa uma analogia, a analogia da luz, e ele usa essa analogia para falar de si mesmo. O texto, a mensagem em que ele faz essa analogia está em João capítulo 8, versículo 12. Por que é que ele usa essa analogia para falar de si? Onde ele busca essa figura ou então essa ilustração? O que o senhor tem para nos dizer acerca disso? Eu gosto muito de fazer a junção de Gênesis 1 com João 1, porque ali está o princípio de todas as coisas. Deus sempre existiu, Deus é um ser incriado, ele sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus faz a analogia a respeito da luz porque ele é luz, Deus é luz. Ele é o princípio de todas as coisas. Gênesis 1 mostra o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando na criação de todas as coisas, e João sintetiza isso no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 1 de João, dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus busca a figura de luz nele próprio, porque ele é a criação de todas as coisas. Então, no sentido lato da palavra, assim, realmente, no sentido original, Jesus é a luz porque ele é Deus. Então, é por isso ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele nos chama para compartilhar essa luz. Nós não nos tornamos Deus. Nós não nos tornamos luz, nós não passamos a ter a luz como sendo nossa. É como a lua. A lua não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz que vem do sol. Então Jesus é a luz que irradia a sua luminosidade e compartilha conosco desse brilho. E por que, pastor Vanderlei, agora, por que a necessidade da nossa parte de termos a luz em nós? Qual a importância dessa luz, pastor Vanderlei? A importância da luz, se nós olharmos para o mundo secular, esses dias eu ouvi um político dizer que onde chega a luz, chega o progresso. Então chega a luz aonde não tem luz, as pessoas podem enxergar melhor, as pessoas podem aprender coisas que antes não tinha condição de aprender, as pessoas podem estudar, as pessoas podem enxergar as coisas melhor. Então a luz, ela é importante na nossa vida espiritual, porque na verdade nós somos cegos espiritualmente. Nós não enxergamos as verdades de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não consegue ver as coisas do Espírito porque eles são loucuras. Então, quando esta luz entra, quando essa luz chega na nossa vida, nós começamos a enxergar coisas que nós não enxergávamos antes. Coisas até da palavra de Deus que nós não enxergávamos antes, nós começamos a enxergar. Então, esta luz que Jesus está dizendo que é Ele mesmo, é muito importante para nós entendermos, enxergarmos, principalmente as coisas de Deus. E eu gosto também da ideia de que a luz, ela pode nos mostrar o que é bom e nos mostrar o que é ruim. Quando uma rua se torna iluminada, nós possamos enxergar os buracos e enxergar onde não tem buracos. Isso nos capacita a andar, e a Bíblia também funciona da mesma forma. Ela lança luz sobre as nossas vidas para enxergarmos o caminho que Cristo nos aponta e para enxergarmos o pecado que há em nós mesmos, para que possamos nos limpar. Inclusive, com relação a isso, eu já quero lançar uma pergunta para todos os pastores acerca daquelas pessoas que são colocadas, que são tidas por muitos como seres iluminados. É uma expressão muito comum, você ouvir alguém falando na TV, fulano de tal é um ser iluminado, é uma pessoa iluminada. Isso, por acaso, significa dizer que essa pessoa possui o mesmo tipo de luz que a Bíblia está comentando, que a Bíblia está falando? Será que é um outro tipo de luz? O que os pastores têm a dizer acerca dessa colocação, dessas pessoas iluminadas, de acordo com alguns? Ser iluminado, às vezes soa como luz própria. Algumas pessoas, devido à sua inteligência, devido à sua capacidade, às vezes devido à sua religiosidade,
Às vezes, fulano é um ser iluminado. Então, precisamos entender que esse ser iluminado que se diz é diferente do que a Bíblia diz. Ser iluminado, então, se destaca, faz coisas boas. Então, como o pastor Wanderley disse, citando o político, então, onde a luz chega, chega o progresso. Quer dizer, essa pessoa, ela desenvolveu a sua capacidade intelectual, criativa e tudo mais, e é capaz de fazer coisas boas. Agora, eu creio que o que a Bíblia diz aqui é dentro da vida espiritual, né? Ele está falando a respeito da iluminação que vem de Jesus, exatamente porque abrange a vida espiritual. É isso. Pois não. Do texto de João 4, que diz assim: a vida estava nele. Em quem? Jesus. E a vida era a luz dos homens. Então, quem é a luz dos homens? É Jesus. Não existe homens que são luzes. Existe Jesus que pode brilhar através de mim. Sem Jesus não existe ser iluminado. Pode ser bom o tanto que for, pode fazer boas obras o tanto que for, né? Que a vida estava nele e ele é a luz dos homens. Ou seja, essas pessoas, né, elas serão sempre boas à luz dos olhos comuns das pessoas, né? Que para as pessoas, de um modo geral, é o conceito de serem iluminadas. Eu gostei muito da palavra do pastor Eliseu, quando ele estava falando a respeito do fato de por que Jesus toma essa analogia, né? É interessante que ele citou lá o texto de Gênesis, onde fala a respeito dessa essência do ser de Deus, que ser luz. E outra coisa interessante, num texto de Êxodo, por exemplo, 13, 21 a 22, quando o Senhor tira o povo de Israel e o conduz para o deserto, o Senhor mesmo foi o que os guiou, e ali nos fala a palavra de Deus o seguinte: o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, essa própria luz ali, mostrando que só há uma realidade de luz que pode guiar, que é Jesus Cristo, já prefigurando a luz verdadeira, como foi o texto citado lá de Isaías também, né? Que no caso é a luz que clareia, ilumina. E o grande problema, pastor Paulo, desses homens iluminados é que as pessoas começam a seguir esses homens iluminados. Isso é um problema. Né, que dizem ser iluminados, que dizem ter a verdade, e as pessoas começam a seguir os ensinamentos desses homens. E incorrem num erro de desviar-se do foco que é Jesus. Jesus ilumina o homem para que a gente siga ele mesmo. Então, iluminado, na verdade, é o Senhor que traz os ensinamentos verdadeiros, né? E precisa pecadores, né? E precisa, a pessoa que é iluminada por Deus, no caso, ela precisa de muita sabedoria, humildade e discernimento para saber que ela não pode buscar essa atração dos homens para si mesma. Por exemplo, o apóstolo Pedro, por mais de uma vez, o apóstolo Pedro teve diante de si pessoas que se ajoelhavam diante dele. E imediatamente o apóstolo Pedro falava: levanta-te, porque eu também sou homem. Então é importante que as pessoas que recebem essa iluminação de Deus, as pessoas que efetivamente recebem a iluminação de Deus, que elas aprendam que quem deve resplandecer é Deus. Ele resplandece através de nós, mas quem deve resplandecer ao fim das contas é Deus. Senão... É importante, também só para completar minha fala aqui, é importante lembrarmos, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz que até mesmo Satanás se transveste, ou se transforma, ou apresenta-se como anjo de luz. Uma luz que não é a mesma luz de Deus, é uma luz diferente, mas resplandece também, e por causa disso atrai a muitos, e é necessário sabedoria da nossa parte para sabermos qual dessas luzes nós podemos seguir como sendo luz de Deus e qual dessas luzes nós precisamos rejeitar como sendo a luz de Satanás. Mais colocações, pastor? Não, a questão aí também é o perigo da idolatria, né? Também. Idolatrar o homem. No caso de Moisés, por exemplo, Moisés conduziu o povo de Israel por 40 anos no deserto, e no fim da vida dele, Deus até dá um sumiço no corpo de Moisés, para que não houvesse aquela idolatria do povo, né? Veneração. Então hoje a gente vê muitos homens que são venerados, que são idolatrados, né? Isso é um perigo terrível. É interessante, por melhores que sejamos, né?
ainda que nós estejamos sendo reflexo da luz verdadeira de Cristo, nós somos homens e nunca vamos ofuscar o brilho da verdadeira luz, né, que é Jesus Cristo. Esse, sim, é que é digno de ser adorado e que vem para iluminar mesmo das trevas do pecado aquele que realmente necessita. E pastor Paulo, deixa eu aproveitar que o senhor já está com a palavra. Qual é a finalidade, ao fim das contas, então, para que é que Cristo nos ilumina? É interessante, pastor Luiz, que essa pergunta, a gente pensa, por exemplo, Jesus como sendo luz, pura e simplesmente para nos iluminar das trevas do pecado, e aí então temos garantir a nossa salvação. Ótimo, descansamos nisso. Na verdade, não é apenas isso. Essa é a finalidade principal. A finalidade principal é justamente para nos tirar das trevas e nos transformar também, como o pastor Eliseu colocou o símbolo aí da lua, que não tem luz própria, mas reflete o brilho do sol. Então nós vamos refletir também o brilho de Jesus Cristo. Nós somos chamados das trevas para também servirmos de luzeiros no mundo, né? Para iluminarmos. Até o que foi feito no Comingá foi interessante, né? Da questão que ele colocou aqui das velas. Justamente esse é o nosso papel. Eu tenho aqui em mãos anotado o texto de Mateus 5,14, em que Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Então ele não está necessariamente dizendo que nós temos luz e por causa disso iluminamos. O que ele está querendo dizer é que através de nós é que vem ao mundo a luz que é dele. É como se fôssemos condutores dessa luz, né? Condutores. Exatamente, nós somos o veículo pelo qual a luz chega aonde há trevas. E essa luz tem que fazer a diferença. A luz tem que fazer a grande diferença. É a comparação da Itaipu. Desliga a Itaipu lá da Foz do Iguaçu, você vai ver que muitas cidades ficam sem... Milhares de lâmpadas apagam. Porque, na verdade, quem é o gerador da luz é a usina, né? Essa energia nós vemos a luz aqui, mas o gerador está lá na Itaipu. Essa luz não vem daquela lâmpada, a luz vem da Itaipu, a energia vem da Itaipu e a lâmpada transmite ela para dentro da sua residência. Eu gostaria de saber, pastor Eliseu, o que representa essa luz nas nossas vidas? É a comunhão com Deus. Nós citamos Moisés, o pastor Vanderlei citou Moisés. Moisés, quando estava em comunhão com Deus, em contato com Deus, a glória de Deus resplandecia no seu rosto. E ele, quando ia para o meio do povo, ele brilhava. Essa é uma simbologia espiritual. Em comunhão com ele, nós nos alimentamos da luz dele e somos colocados no mundo exatamente para refletirmos essa luz. Para refletir a luz de Deus. Interessante. Nós estamos terminando esse primeiro bloco de perguntas. Continue conosco. Logo mais nós voltaremos com o segundo bloco falando acerca da luz de Cristo brilhando através das nossas vidas. Fique conosco, nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível.
estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Como é de costume agora no nosso início do segundo bloco, nós temos o nosso momento cultural. E você que ainda não tem ideia do que vai comprar para o seu presente de Natal, nós temos aqui algumas sugestões que vocês vão ver ao longo dos programas. Hoje, nós já falamos aqui uma vez acerca de uma Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, que é a Bíblia que a maioria dos pastores usam. Essa semana, no entanto, nós vamos falar de uma outra Bíblia. Você que tem problema de visão, você que usa óculos, conhece a Bíblia de letra grande, agora você vai conhecer a Bíblia Sagrada na versão com a letra extra gigante. Não sei se dá para o Sidney pegar. Dá, né? Bíblia com letra extra gigante. O Sidney continua focando. Eu vou abrir para você ter uma ideia do tamanho da letra. Uma letra bem grande. Você que tem problema de visão não vai ter problema nenhum para ler essa Bíblia. Essa aqui que está na minha mão é na versão revista e atualizada. Nós já fomos na livraria. Os pastores já viram a Bíblia na livraria, e eu posso garantir a você que o preço é mais barato do que o preço daquela Bíblia que foi anunciado, que é a Bíblia de estudo. As Bíblias de estudo, no geral, elas são com um valor um pouco mais alto. A Bíblia com a letra extra gigante é uma Bíblia grande, uma letra grande, mas o preço não é tão salgado quanto daquela que nós anunciamos da última vez. Se você ainda não escolheu o seu presente de Natal, Bíblia com letra extra gigante é um dos produtos oferecidos pelo nosso parceiro, a Livraria Evangélica de Maringá. Voltando então para a parte de perguntas, pastor Vanderlei, se Jesus é a verdadeira luz, e se andar na luz é algo tão agradável e proveitoso, por que é que há tantos que insistem em fugir dessa luz, em se manter distante dela? Ou seja, por que é que o ser humano gosta tanto de andar em trevas? Resumindo a pergunta. O ser humano gosta de andar em trevas porque Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na verdade, o ser humano ama as trevas. Sabe por quê? Porque o pecado, ele dá um certo prazer para o homem. Se nós falarmos aqui que o pecado não dá um certo prazer, nós estamos mentindo. Quem fuma tem prazer, quem bebe tem prazer, sexo ilícito dá prazer, são práticas das trevas, mas que dá prazer. E uma outra coisa é que o homem que não conhece a luz, ele só tem opção das trevas, né? Quando a luz não chega em algum lugar, as pessoas que vivem na escuridão, aquilo para ele é o melhor. Mas esses homens que amaram as trevas, que estão em trevas, quando eles conhecem a luz, então eles passam a ver, como diz a primeira parte da pergunta, que Jesus é algo agradável, que Jesus é realmente algo proveitoso, como você disse. Gosto desse texto de João capítulo 3 que o pastor citou. Nós todos sabemos de cor João 3,16. Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. Mas a continuação desse versículo, a continuação deste capítulo, nem todos conhecem. É justamente essa passagem que o pastor Eliseu colocou, que diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras desses homens eram más. Porque todo aquele que se achega, pulei ali a linha, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Então, é a questão que a gente colocou também no primeiro bloco. Quando eu estou perto da luz, além de eu enxergar o caminho que eu devo andar, eu enxergo quão sujo eu estou. Eu sei quão errado eu estou. E isso nem sempre é agradável. Então, de repente, é isso que faz com que as pessoas fujam. Essa é uma das questões que faz com que as pessoas fujam de Deus. Se uma casa está suja e não tem luz, ninguém vê a sujeira. Exatamente. Né? Se a luz chega, às vezes eu até prefiro ficar com a luz apagada do que acender a luz para não mostrar o que tem dentro de casa, né? Essa é uma boa tática para dona de casa que não quer varrer o chão. Pastor Paulo, o brilho das luzes deste mundo pode apagar a verdadeira luz? Na verdade, pastor Luiz, e nossos ouvintes, todo o brilho dessas luzes desse mundo são brilhos sofismáveis, né? Não são verdadeiras. E é interessante porque eu gostaria até de contar uma experiência que eu vivi quando fiz um curso de fotografia preta e branca, porque eu experimentei duas realidades ali, né? Uma das realidades era para revelar um papel fotográfico. No papel fotográfico, então, tinha... Isso na época que ainda não tinha as famosas fotos digitais, né? Não faz tanto tempo assim
Não vão pensar que eu já estou bem vivido aí, né? Esse cabelinho branco aliás, os poucos que teimosos que ficam, né? Mas na época do laboratório, do trabalho fotográfico em laboratório mesmo, nós revelávamos o papel fotográfico com o uso de uma luz vermelhinha bem tênue, que nos permitia enxergar o suficiente, mas não bastante para queimar o papel fotográfico. Era difícil, era complicado. Mas quando tínhamos que revelar o negativo mesmo, que era a matriz, vamos dizer assim, da fotografia, era complicado, porque na verdade não havia mais luz nenhuma. Nós tínhamos que trabalhar praticamente tateando, né? Sentindo apenas na ponta dos dedos o que estávamos fazendo com aquele copo, né? De alumínio e aquele aspiral, onde deveríamos tirar o negativo da sua latinha, enrolar ele sentindo apenas o que estávamos fazendo e ter certeza que estávamos fazendo correto. E olha, eu posso dizer para vocês que essa experiência é tão interessante que, conquanto aquela luz tênue permitia que eu visse alguma coisa muito fraquinho, a luz, na verdade, a ausência total da luz não permitia, mesmo que eu colocasse os meus dedos bem próximos aos meus olhos, eu não enxergava. É como se aquelas trevas fossem densas e pudessem até ser apalpadas. E há pessoas que vivem a realidade das trevas e proclamam novas luzes, eles acreditam que estão vivendo uma realidade de iluminação nas suas vidas, mas que são brilhos sofismáveis, são brilhos que escondem, que maqueiam, são brilhos que na verdade desviam eles da necessidade de uma iluminação real, que é Jesus Cristo. Então, sem que eles saibam, eles estão vivendo como quem apalpa as trevas. Essa é uma realidade terrível. Então, mas jamais qualquer luz proposta pelo homem poderá extinguir ou apagar ou aniquilar a luz de Cristo. Não se apaga. Pode até, na verdade, ofuscar para que não vejam a luz de Cristo. Como no caso, por exemplo, quando nós temos uma noite de lua cheia, bonita, estrelada, mas nós temos as luzes artificiais da cidade, que na verdade não nos permite, às vezes, contemplar essa beleza da natureza. Isso é uma verdade. Né? Então é o que eu percebi já à luz dessa verdade. E a realidade de quem vive fora da luz de Cristo, eles buscam paliativos e alternativas. E esses paliativos são luzes artificiais. E pastor Eliseu, por que é que Jesus chamou os seus discípulos de luz do mundo? Eu creio que ali Jesus estava realmente passando a responsabilidade dos discípulos já na orientação para a vida da igreja. Eu tenho que dizer, Jesus é a luz do mundo, mas apontar para o outro, né, sempre é mais cômodo. Então eu sou chamado para apontar para Jesus como luz do mundo, mas ele está me dizendo, você é a luz do mundo porque recebeu da minha luz. O pastor Luiz Henrique citou João 3,16, e é um dos versículos mais conhecidos na face da terra, mas ali Deus faz tudo, ele entrega o seu Filho para nos dar salvação. E 1 João 3,16, a primeira carta de João 3,16, já diz que nós compartilhamos. Nisso conhecemos o verdadeiro amor, que Jesus deu a sua vida por nós, e assim nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então ele diz que é a luz do mundo porque eles receberam a luz. Em João capítulo 17, no versículo 22, o Senhor Jesus diz, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós também somos um. Quer dizer, ele tem comunhão com o Pai, ele compartilha dessa luz conosco, com seus discípulos na época e os discípulos de todas as épocas nos quais nós estamos incluídos, exatamente porque é a nossa responsabilidade iluminarmos o mundo através das nossas vidas. Joia. Pastor Vanderlei, quais são as circunstâncias que podem propiciar ao ser humano o viver uma vida de trevas? Eu gosto muito de uma passagem da palavra de Deus que diz que Jesus cura um cego de nascença. Aquele homem não enxergava nada e de repente Jesus chega na vida daquele homem e cura. Aí é uma polêmica muito grande com os judeus começaram a apontar Jesus, quem era Jesus para que ele curasse o cego. E aí Jesus, no final do capítulo, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, não seguir Jesus já favorece o homem a andar em trevas. Existem, claro, outros tipos de coisas que favorecem as trevas, mas o primeiro é não seguir Jesus. A escuridão ela está no fato de nós não seguirmos Jesus.
Quando nós não andamos com Jesus, porque quando nós andamos com Jesus, nós conseguimos enxergar as trevas. Nós conseguimos ver a escuridão e conseguimos nos desviar delas. Agora, quando nós não andamos com Jesus, além de estarmos em trevas, tudo que é contra a luz favorece de nós não estarmos. O pecado, né? E nós então andamos. E Jesus diz que quem anda em trevas, ele tropeça, né? Ele vive tropeçando. Então, tudo vai favorecer para que ele ande mais e mais na escuridão. E o Salmo 51, no Salmo 51, Davi coloca que nasceu em pecado já. Isso mostra que todos os seres humanos são passíveis de estarem presos por esse pecado, estarem presos nessas trevas. E aí surge uma pergunta: será que, já que todo ser humano é passível de caminhar nas trevas, de ser abraçado e amarrado pelo pecado, será que também todo ser humano é passível, é capaz de transmitir aos homens a luz do mundo? Pastor Paulo de Tarso, eu queria começar com o senhor, mas depois queria abrir para os demais pastores essa pergunta para a gente fechar essa parte, esse último bloco de perguntas do programa. Será que todo ser humano é passível de levar luz a outro ser humano? Pastor Luiz, na verdade, nós só podemos dar o que temos. Gostei muito do texto que foi mencionado pelo pastor Vanderlei, né, no qual Jesus disse que quem o segue não dará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então aí ele tem a habilidade, essa capacidade de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, para dar o que ele possui, né? Então, quando nós pensamos essa pergunta, qualquer ser humano é passivo de levar a luz a outro ser humano, a outra pessoa? Absolutamente que não, não é qualquer ser humano, somente aquele que tem uma experiência real de um relacionamento com essa luz, né? Com essa luz que vem e aí então ilumina as nossas vidas, aí nós damos o que temos, que é compartilhamos a realidade de vivermos na luz de Cristo. E isso, querendo ou não, volta àquilo que foi falado desde o primeiro bloco, acerca de que a luz não é sua, a luz não é minha, a luz é a que vem de Deus. Então, uma pessoa como a lua, por exemplo, a citação que foi colocada do pastor Eliseu, a lua, ela só ilumina uma noite escura porque o sol bateu nela. Então, a pessoa só é capaz de iluminar outra pessoa se o sol da justiça, se a luz desse mundo, que é Cristo, resplandecer na vida dela. E a partir de então, ela vai... Isso dá ideia de serviço também, né? Também. A partir do momento, então, que eu fui iluminado, eu, então, estou agora engajado num trabalho de também iluminar outras vidas, com um reflexo, evidentemente, da luz verdadeira que é Jesus Cristo. Joia. Eu gostaria muito... Pois não. Vai terminar já? Já estamos no finalzinho. Então, mas esse foi iluminado, o pastor Paulo falou, não é... Esse foi iluminado, é iluminado pela palavra de Deus, por Jesus, né? Exatamente. Porque essa experiência de foi iluminado não é uma experiência transcendental, mística, que eu vi alguma coisa mística, agora eu sou iluminado. Tem nada disso. Eu, pela fé, recebo Jesus como meu Salvador, a luz entra na minha vida, entra no meu coração, eu começo a enxergar as verdades bíblicas e começo então a passar essas verdades bíblicas para as outras pessoas, para levá-las a Itaipu. Exatamente. Voltaremos daqui a pouco com a oração do pastor Eliseu para encerrarmos esse programa. Fique conosco, daqui a pouco teremos mais um pouco do programa O Caminho da Vida. Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa.
A Paptec atua na área de impressões e plotagens em diversos tipos de materiais com a qualidade que sua empresa necessita. Venha nos fazer uma visita. Estamos situados na Avenida Cerro Azul, 1822, Sala 3. Fone 3031-3104. Maringá. Estamos de volta nesse último bloco do programa O Caminho da Vida e eu gostaria de fazer um convite a você. Você que não tem programação para o final de semana, você que não tem nenhuma igreja em que você frequente, procure uma das nossas igrejas, das igrejas presbiterianas aqui em Maringá. Nós temos a Igreja Presbiteriana Central na Avenida 15 de Novembro, ali no centro, número 1163, quase esquina com a Avenida Paraná. Nós temos a Igreja Presbiteriana Vila Operária na Avenida Paissandu, na Vila Operária, na esquina com a Avenida Laguna também. Nós temos a igreja onde eu estou pastoreando atualmente, que é a Quarta Igreja de Maringá, lá no bairro Borba Gato, lá na Cibipirunas, número 297, esquina com a Rua Gerânios. E nós temos também a Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, que é na Alameda Dr. João Paulino Vieira Filho, número 106, ali no Jardim Alvorada, próximo a Copel. Além dessas igrejas, que são as igrejas de Maringá, temos a Congregação Presbiteriana em Paissandu, e nós temos a Congregação Presbiteriana em Sarandi. Em Paissandu, quem está atualmente à frente é o pastor Vanderlei. Fica na rua 7 de setembro, é isso? Número 1573. 1573. E a Congregação Presbiteriana em Sarandi fica na rua Guiapó, número no 23. Centro, No número centro, bem no 23. centro. Ao lado da APAI, praticamente. Ao lado da APAI. Se você não tem programação para um fim de semana, está aqui o nosso convite. Vá a uma das nossas igrejas, receba a bênção do Senhor que nós temos para ministrar o seu coração lá. Vamos agora ficar com a oração do pastor Eliseu. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Me acompanhe nessa oração nesse momento. Senhor nosso Deus, a tua palavra é a verdade, e é a verdade que liberta. E esta palavra nos revela a luz que há em Cristo Jesus. Por isso, amado Deus, agora mesmo, revela esta luz a este coração aflito, angustiado, entristecido, que procura pela verdadeira luz. Revela ao Espírito Santo que não há salvação fora de Cristo Jesus. E aqueles que já conhecem o Senhor, alimente-os, Senhor, com a perseverança, na caminhada da fé, crendo que o Senhor se revela a cada passo, alimentando com a tua providência. Amém, Jesus. E assim, Senhor, instrumentaliza, capacita estas vidas para compartilharem do teu grande amor com outras pessoas, de tal modo que a luz do Evangelho, a luz da salvação, alcance pessoas em todas as nações do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos